Hoje nós vamos falar sobre os pontos cegos que podem interferir na comunicação. Você tem algum ponto que já foi cego e que hoje você já sabe bem como lidar com ele? É desafiador, porque às vezes a gente pode passar uma vida inteira sem saber que tem alguma coisa que todo mundo repara e a gente não. Como é que pode acontecer um negócio desse? Nós somos pessoas que, infelizmente, vamos criando hábitos e vamos automatizando, ou seja, levamos para um plano automático e não questionamos muito o nosso jeito de ser. Quantas coisas nós temos que nós nem sabemos? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a comunicação, mas que eu demorei anos para perceber. Eu adoro tomar café. Então, assim, o café da manhã para mim é uma coisa que não tem substituição, não começo meu dia sem um cafezinho. Toda vez que estava acabando o meu café, eu deixava ali um pouquinho e não levava embora, ou seja, não deixava, não acabava. E aquele último gole do meu café era a coisa mais gostosa de todas, ou seja, então aquele ritual de deixar o último golinho para o final, às vezes demorava um tempão. E eu só fui saber disso quando as pessoas falavam: "Ah, às vezes, e esse café, por exemplo, num restaurante, o último gole levava embora minha xícara porque achava que eu já tinha acabado". Eu falei: "Não". Então veja, tem os hábitos que são tão sutis, que estão presentes nas refeições, na nossa forma de ser, e isso é muito, muito gostoso, a gente começar a colocar uma lente diferente para entender quais são os nossos hábitos, quais são as nossas características, o que rege o nosso dia, a nossa história. Eu penso que, em termos de pontos cegos na comunicação, nós devemos ter uma atenção enorme, porque, embora muitos hábitos não façam diferença alguma, ou seja, tomar um golinho de café e deixar ele lá no final não vai interferir em nada na minha vida, até é uma coisa boa. Mas quanta gente perde oportunidades porque tem esses pontos cegos que ninguém chega para dizer: você já reparou que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo? Tão bom quando tem uma pessoa amiga que dá um toque e você recebe e diz: "É mesmo". E eu separei aqui vários pontos para nós analisarmos juntos. O primeiro aspecto, vamos sempre contextualizar num ambiente pessoal e num ambiente profissional. Muitos dos pontos que no pessoal não interferem, acabam impactando muito no profissional. Então, por exemplo, uma pessoa que fala demais. Se ela convive, mesmo em casa, se falar demais, as pessoas se cansam. Mas no convívio pessoal, talvez isso não tenha um impacto tão grande. Mas se essa pessoa, vamos aqui, né, não vamos apontar o dedo para ninguém, mas imagine que essa pessoa que fala demais não percebe e e ninguém está muito aí, porque as pessoas já se acostumaram que ela fala demais mesmo, ninguém ouve, ela começa a falar, nunca mais termina. O que que acontece? Quando ela está num ambiente profissional, vai participar de uma reunião. É uma tragédia, porque sem perceber esse ponto cego, ela vai falar mais do que deve. E esse falar mais do que deve vai usar o tempo das outras pessoas, que vão se irritar com isso, vão cansar, não vão conseguir produzir muito por conta de um ponto cego que a pessoa não percebeu que tem. Então veja, é muito, muito importante saber que um falar demais pode impactar de forma muito negativa na vida de um profissional, de um colega, porque não tem uma forma de reduzir isso. É uma perguntinha básica. Você tem esse ponto cego? Você acha que você fala demais? Tem que fazer uma avaliação sem muita dor nisso. Mas aí nós vamos pensar em alguns outros pontos cegos relacionados com coisas próximas. Você conhece alguém que fala demais, não no sentido de muitas coisas, mas fala o que não deve? Isso é bem complicado. A pessoa que acha que tem o direito de falar
tudo que pensa, na hora que quer. E aí, o que vai acontecer é que ela vai se tornar uma pessoa inadequada. E eu canso de até falar aqui mesmo: "Ah, tem gente que adora dizer: 'Ah, eu sou muito transparente'". Olha, meu copo aqui é transparente também, mas tem lugar e momento para tudo. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar, e especialmente do jeito que vem na cabeça. Nós vivemos em sociedade. Cuidar daquilo que a gente diz significa também ter o cuidado com o convívio, com os relacionamentos. Não dá para sair estourando, porque, não, pode ficar muito aborrecida, enfurecida com uma determinada situação, mas tem que passar pelo filtro. Nessa situação não é o filtro da clareza apenas, mas é o filtro da emoção, ou seja, espera, não vou falar alguma coisa nesse momento. Tem pessoas que no ambiente pessoal, ou seja, na família e tal, têm o hábito de sempre estar falando de uma forma mais incisiva, palpitando e tal. Criou esse hábito no ambiente familiar, nas relações pessoais, vai fazer isso também no ambiente profissional. E o pior é que às vezes vai dar uma opinião numa hora errada e do jeito errado. Vocês já viram alguém tendo alguma complicação por causa disso? Aquela coisa assim, não precisava ter falado isso, poderia ter ficado quieto, mas se falou, quantas coisas vêm daí, quantos desajustes, quantas dificuldades se estabelecem num ambiente de trabalho por uma opinião que foi dada que não precisava ter sido dada. Eu penso assim que é, é hábito, mas tem que mudar. Se a pessoa que opina demais acha que está fazendo um grande serviço para a humanidade, eu tenho aqui algo a dizer. As pessoas não estão muito preocupadas e muito interessadas em opiniões que sejam contrárias ao seu ponto de vista. Esse é o ponto. Mas imagine assim, que você tem uma opinião, que você não vai falar de forma impulsiva, mas você quer dar aquela opinião. É muito simples, só use as palavras certas para fazer isso. O uso da estrutura errada, muitas vezes uma coisa acaba sendo inadequada pela forma como ela é falada, não basicamente por ela estar sendo falada, mas é o jeito de. E esse jeito de precisa ser muito bem trabalhado. Você tem que ter essa consciência: "Oh, aqui, não vou falar isso, penso isso, mas não vou falar isso". E dentro desse aspecto, nós podemos também considerar a pessoa que fala de menos. Se você falar de menos, significa que você não está se posicionando. Se você fala demais, você não se posiciona de forma certa, porque você está no além, além do tempo, além da paciência das pessoas. E quando você fala de menos, as pessoas não conseguem saber o que você pensa. E por não saberem o que você pensa, você acaba sendo excluída de uma conversa, por exemplo. E é muito desagradável a gente sentir que aquela pessoa está ali sem falar nada, sem falar que aquilo que, enfim, que incomoda ou aquilo que poderia ter agregado alguma coisa, tem que dar um jeitinho de falar. Às vezes é por timidez e às vezes nem é por timidez, é por hábito. Se, por exemplo, num contexto familiar, se você tem irmãos, irmãs mais velhos ou mais novos que dominem muito o falar quando você é criança, você acha um lugar que vai ser o seu também na vida adulta. E nós precisamos trabalhar com o máximo de atenção. É difícil olhar para isso e dizer assim: será que eu tenho esse ponto cego de falar demais ou de falar de menos? Será que eu ando incomodando alguém por falar demais ou por falar de menos? É só um ponto para ser refletido. Mas aí nós temos algumas outras coisas que vêm junto com isso, que é
aquela pessoa que tem como que falam, assim, um mau gênio. É geniosa, é uma pessoa que se estressa com tudo e fica brava com tudo, e está sempre, de uma forma ríspida, lidando com as situações. Que ó, quando você não fala numa reunião e depois comenta num grupo menor, isso é um problema grande, pois vira fofoca, e isso também. Então vamos analisar essas 2 situações. Imagina que você é uma pessoa, imagina, não posso imaginar que isso seja verdade, mas, né, imagina que você é uma pessoa bem estressada, ou seja, e não percebe que é estressada. Aí qualquer coisa que acontece, você já tem uma reação, um ímpeto aqui de reagir, de falar alguma coisa, ou de bufar, sabe, é bufar. E aí, quando você está diante de uma situação, digamos, com um liderado ou com alguém com quem você convive no teu dia a dia, isso se torna um problema, porque a pessoa que está ali na convivência diária começa a ter medo de falar as coisas para você, da tua reação, porque afinal de contas a pessoa já percebeu que você é uma pessoa estressada e não existe coisa pior do que você ter que fazer uma onda para chegar em alguém, porque a pessoa é estressada, você não sabe como é que ela vai reagir, e aí você tem medo de falar alguma coisa. Não tem uma convivência saudável. A pessoa que é muito estressada afasta os outros sem perceber. Eu vou dar aqui um exemplo de um cliente meu, inclusive estava até escrevendo sobre isso outro dia. E ele é um CEO de uma empresa familiar que, enfim, muitos anos no mercado e com isso muitos funcionários que já estão há muito tempo também, pessoas que fazem parte da equipe e que têm um valor muito grande. Nessa equipe, uma pessoa num cargo importantíssimo de gestão tem esse comportamento, estressadíssimo. Ele sempre foi reconhecido como um cara muito estressado. Ao longo dos anos, isso não fez diferença, porque no passado isso era mais tolerável. Hoje em dia, não. História de assédio e tal. Sim, ótimo que tenha mudado isso, porque o que aconteceu é que, vamos aqui, ele ficou com esse ponto cego dele instalado, ou seja, grosseiro, ríspido, impaciente, intolerante. E ele continuou a vidinha dele, porque as pessoas se moldam a quem é assim, mas ele do jeito dele. Esse CEO chegou no momento, com essas eh, estruturas de avaliação de performance, isso e aquilo, a diretoria falou: olha, a gente tem que tomar uma decisão, a gente vai ter que dá aqui um ultimato para ele mudar o comportamento dele, barará, barará. E a coisa foi numa construção. E aí, com muito pesar, há alguns meses, esse empresário, que tem uma amizade, ele é amigo pessoal desse estressado, digamos assim, teve que tomar a decisão de desligá-lo de uma empresa que, no fundo, ele construiu junto. Veja só a seriedade de alguém que construiu uma trajetória, ajudou a construir a história de uma empresa e vai ser desligado porque é estressado. Não é difícil? É triste, é muito triste isso, mas existe aí algo que é assim insustentável. E lembra que eu já contei aquela história do camelo? Quando o camelo põe o nariz dentro de uma tenda e ele vai tomando espaço, espaço, e acaba se ocupando demais um espaço que não é seu? Vamos pensar assim: uma pessoa que é estressada tem que fazer um ajuste muito consciente, porque isso vai impactar na sua vida. E talvez esse seja o ponto mais difícil para uma pessoa entender, porque a pessoa estressada não considera que é estressada e não percebe. E aí, aquele jeito ríspido de falar é sempre um jeito, ah, não é, mas é meu jeito mesmo.
Você acha que pode uma pessoa ter um jeito estressado no ambiente de trabalho? Ninguém vai tolerar. Aquela pessoa fica marcada e, se estiver num cargo de liderança, faz os outros sofrerem. Pode ser um excelente profissional. Aqui não se discute a competência de um profissional numa situação dessa. Discute-se a falta de capacidade de se moldar de forma adequada a uma situação. E, é claro, tem que fazer, vai buscar uma ajuda, vai buscar um trabalho com psicólogos, vai buscar um entendimento maior. A comunicação está muito associada ao desenvolvimento pessoal. O tema comunicação é desenvolvimento pessoal, mas se nós queremos trabalhar o nosso desenvolvimento, nós temos que reconhecer: isso aqui funciona na minha vida, isso daqui não funciona. Se isso aqui não funciona e eu não sei como fazer funcionar, eu tenho que buscar uma ajuda. É maravilhoso isso, porque você vai transformar o seu ponto cego em algo que você sabe lidar. Vamos pensar aqui em relação a esse exemplo que eu dei desse profissional. Se alguém lá atrás, no começo da carreira, que provavelmente aconteceu, tivesse dado um toquezinho para ele: "Olha, você já percebeu como você anda estressado, como você anda reagindo de uma forma desproporcional aos fatos?" Veja, né, olha só que eu até imaginei a cena, porque para falar uma coisa dessa para alguém, assim, você tem que agora, é bem isso, o clima organizacional ficou péssimo. Já tivemos chefes assim e os funcionários começam a adoecer. Sim, começa, porque tudo por quê? Porque a pessoa é truculenta e adora o seu jeito de ser. Não dá. Eu vejo assim que a pessoa não ter ouvidos para reconhecer os próprios erros, não só prejudica a própria vida, mas das pessoas que estão ao redor. Vocês sabem, né, eu tenho meu lema, meu mantra é: "Fale bem, viva melhor", e isso se aplica muito aqui. Fale bem, viva melhor e faça as pessoas ao seu redor mais felizes. É isso. Mas esse falar bem, você diz: "Ah, é falar bonito". Ah, é muito bom falar com a voz bonita, é muito bom a gente saber se posicionar, mas nós temos que ter uma vigilância extrema aos nossos comportamentos, que estão lá, dentro desse ponto cego. Se você não lidar com isso, você pode fazer mal para alguém sem perceber. Você pode criar um desconforto. Ai, que coisa horrível, já pensou? Alguém ficar com medo de te falar alguma coisa? Porque você não tolera, você não consegue ouvir que você não é perfeito. Não, né, nós não podemos jamais imaginar assim. Por vezes, essas pessoas são vistas como arrojadas. Nem sempre o ambiente corporativo retorna com o feedback correto. Eu nunca trabalhei, e isso foi por uma opção minha mesmo, uma decisão, em ambiente, assim, no dia a dia organizacional. Eu vou sempre, faço o meu trabalho e saio, mas eu não estou no dia a dia. Mas é incrível isso, porque quando você entra numa empresa, você sente o clima só de andar nos lugares, pelas expressões faciais, pela sensação de opressão ou pela forma como as pessoas lidam. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ontem a live que eu fiz com o engenheiro Felipe Spinello, ele contando sobre a forma como ele é o gestor lá, o diretor, enfim, ele encara a comunicação como o primeiro valor dentro da empresa. É maravilhoso isso. Eu já há algum tempo faço um trabalho na construtora e e o ambiente lá, o convívio, a forma como as pessoas se tratam, é muito gostoso. É bom ir trabalhar. Agora, imagina se se você vai num ambiente que você não está feliz, como é que você sai de casa? Como é que você liga um Zoom para dar um oi para alguém? Tem uma coisa que é muito peculiar da minha trajetória, que eu encarei isso com uma certa normalidade. Eu eu não considero que eu trabalho com oratória, isso é um pouco confuso, as pessoas dizem: "Mas Cida, você trabalha com comunicação, é que
ao longo da minha vida, eu desenvolvi uma metodologia, e eu acho que vai além da oratória. Mas o que eu ia dizer com esse negócio de sida, 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 é que as pessoas, às vezes, elas falam assim: eu faço sida. Eu faço sida? Ah, não, o sida, o fulano está fazendo sida? É tão engraçado isso, porque criou um código. Eu faço sida, eu trabalho junto com esse pensamento da sida. É muito gostoso. Agora nós vamos fazer uma outra rodada da Semana Decisiva da Comunicação, Semana Decisiva para destravar a comunicação. Se você não fez sua inscrição, depois vai ali na minha bio, clica lá no link e você já pode se inscrever, porque vai ser ótima. Eu lembro de um presidente de um banco que eu conheci, ele era extremamente grosseiro com os funcionários e ele era considerado realmente o cara. Inclusive, eu estava estudando a respeito disso a semana passada no meu grupo de estudo, que às vezes, se você, por exemplo, dá um feedback para alguém falando assim: nossa, fulano, como você está melhorando? Há no cérebro algo que pode gerar uma acomodação. Isso é fato. Então, diante desse princípio, algumas pessoas que ocupam cargos de liderança já vão no chicote, ou seja, não vou dar feedback positivo, porque senão a pessoa amolece. A pessoa está indo tão bem, se eu falo alguma coisa positiva, ela entra já numa sensação de muito conforto. Isso a gente tem que levar em consideração como um ponto negativo o que a pessoa faz com elogio, mas isso não justifica o porquê ela vai ser grosseira. Não vejo que na nossa sociedade hoje tenha espaço para uma pessoa se tornar intolerante, grosseira e achar que os outros têm que aceitar isso como coisa normal. Até porque se hoje está numa empresa, depois está em outra, você não tem que ficar aguentando absolutamente nada por, por um cargo, por uma atividade. Tem que pensar muito. Tem coisas que, olha, não tem dinheiro que pague a tua paz, a tua saúde. E a saúde, quando você perde a saúde, é que você entende, puxa, talvez eu tenha me estressado com isso, tenha me estressado com aquilo. Quanta gente acaba desenvolvendo problema no coração por causa do trabalho? Não, é o momento, essa história toda que está acontecendo com a gente, essa reviravolta nas nossas vidas, ela tem que trazer uma grande reflexão. O que, que eu estou fazendo? Eu aqui quero compartilhar com você o meu sentimento em relação à necessidade de nós revermos a comunicação. Todos nós, sem exceção. Porque esses pontos cegos, eles te levam para um lugar de falta de desenvolvimento. Talvez muitos entraram nesse momento, nesse furacão todo, e agora estão precisando dizer: olha, eu perdi muita oportunidade por causa disso, por causa disso. O que, que a gente tem que fazer? O jeito errado de lidar com isso é o seguinte: é você dizer, quer saber? Mas esse é meu jeito mesmo, é o meu jeitão de ser, e eu não tenho nada para mudar. Tem gente que pensa assim. Impressionante como tem gente que pensa: "Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, é o meu jeito", ou então: "Ah, como é que é? Depois de tantos anos eu vou melhorar meu jeito de ser?". Você pode estar com 80 anos que você pode mesmo assim melhorar e isso vai impactar de uma forma positiva na sua vida. Lógico que quanto antes a gente passa por um processo de desenvolvimento, melhor, porque você não perde as oportunidades. Agora, no dia a dia, é preciso reconhecer o seguinte: que nós podemos pedir ajuda de alguém. E essa é uma parte difícil. Pedir ajuda para alguém é algo que requer uma humildade de dizer: tem, você acha que tem alguma coisa no meu jeito, quando eu me comunico, que incomoda os outros? É uma pergunta sincera, mas que você não vai fazer para qualquer um. Por exemplo, aquela pessoa que já está louca para te dar um feedback de uma forma negativa, para te desconstruir, não vai ser para essa que você vai pedir, mas para alguém que seja coerente, sensato. Às vezes pode ser uma pessoa que nem convive tão de pertinho, mas é uma pessoa que tem um olhar
E como é bom a gente ter um olhar sobre o outro e observar. Lá no meu dia a dia do consultório, eu observo uma coisa tão gostosa, as pessoas entram na minha sala, sentam na minha frente, e por alguns instantes eu tenho a sensação de que eu estou vendo o mundo delas. Sim, eu estou entendendo o mundo ao qual elas pertencem, e isso me ajuda muito de olhar para a pessoa e não querer já impor o meu trabalho, querer colocar aquilo. Não, deixa eu sentir quem é você nesse momento, o que você precisa. E isso, ao longo da vida, trabalhando com muita gente todos os dias, faz com que a gente perceba que cada pessoa é única. Não existe, eu posso, por exemplo, passar um dia inteiro, às vezes atendendo lá 10 pessoas, eu não me senti em momento algum no mesmo lugar, porque conversando com as pessoas, nós vamos sempre entrando em universos diferentes. E assim é que a gente vai conseguindo melhorar os nossos pontos cegos. Primeiro, tendo um olhar mais amoroso mesmo em relação ao outro e fazendo com que esse olhar também seja para você. Eu vejo aqui muitas vezes os comentários que vocês acabam trazendo, tem aí um excesso de pressão, muitos pontos cegos se constroem pela necessidade de querer ser perfeito demais, de querer ser isso por muita pressão para ser, ser, ser. Perceba quem você é, qual é o teu melhor jeito, quais são as características que te, que te fazem ser uma pessoa que te faz feliz, e quais são as características que te fazem, muitas vezes, ser uma pessoa infeliz. Diante disso, quando você coloca esse olhar, você começa a dizer assim, tá, posso melhorar nisso? Preciso de ajuda? Busca essa ajuda. E são coisas simples. Hoje nós começamos aqui a live falando sobre pontos tão sutis. É o falar alto demais, é o falar baixo demais, é o dar opinião na hora errada, é deixar de falar sem se posicionar, é ser grosseiro demais. Então, todos esses pontos cegos precisam ser, sim, considerados, e isso vai fazendo com que você avance numa velocidade muito maior para aquilo que você deseja conquistar na sua vida. Aqui eu vou fazer uma rodadinha de comentários. A questão também são aquelas pessoas que inflam os grosseiros. É, porque né, vivemos aquela história, né? A gente achar que ainda aquela coisa do machão, daquela pessoa que fala, nós temos aí péssimos exemplos, mas enfim, e eles abastecem dessas informações, são muito negativas e são extremamente perniciosas para a saúde das pessoas, né? Então nós temos que, de fato, cortar, tirar da nossa vida pessoas que não nos fazem bem, mas também ajudar aquelas que não nos fazem bem, mas que precisam estar na nossa convivência. Ninguém reconhece que é brabo, ninguém reconhece que é difícil, esse que é o ponto também. E, e às vezes a gente tem uma ilusão de que o outro vai aceitar um jeito ríspido, alguma coisa assim. Não vai, não vai, e nem tem que, esse é o ponto. Às vezes a vida apronta com a gente, ela não é? Mas aí você tem que dizer, ok, você está me dando, como agora, ela está aprontando, mas a gente tem que ter força de saber lidar com as situações. Uma sensibilidade aguçada que permite entrar no universo da pessoa. É isso aí. Eu desenvolvo isso. Isso é o meu exercício diário. Eu gosto, eu me realizo muito em trabalhar com pessoas, porque é interessante isso, a gente ver que todos nós somos absolutamente iguais. Cada um tem os seus desejos, coisas diferentes, enfim, mas a nossa essência ela é muito semelhante. E o que a gente quer é estar bem, o que a gente quer é ser feliz. E quando a gente fala, né, tudo que importa é o amor, é isso mesmo. Então, quando a gente pensa numa pessoa ríspida, de mal com a vida, ah, para quê? Para
que vir estressar o meu dia com desaforo? Não dá, não dá. E isso aí é muito bom. Empatia, mais gentileza, mais alegria, acho que são coisas que nós precisamos trabalhar muito na nossa vida. E olha, quero finalizar essa live de hoje dizendo assim que é nosso dever, nesse momento, aliviar a carga do nosso coração e de todos ao nosso redor. E eu faço um convite aqui para você pensar a respeito disso. O que você pode fazer no seu dia para fazer o dia de uma outra pessoa mais feliz? Eu tive um pai, tenho em outra dimensão, um pai que era maravilhoso. Ele tinha no livrinho de oração dele uma frase que eu trago comigo, que era assim: não perguntes se és feliz, pergunte se as pessoas próximas a ti são felizes. Então, esse é um exercício legal que, nesse momento, é importante. Todos no limite, todos, muita gente realmente numa situação dificílima, milhões de pessoas numa situação dificílima, nós temos que fazer a nossa parte, sorrir mais, olhar com mais carinho para tudo isso, que eu tenho certeza que vamos sair muito mais fortes disso tudo. Muito obrigada pela participação de todos e um grande beijo, e vamos aí nesse nosso desafio, hein, de ser mais feliz, mais leve e melhores. Beijo, pessoal.